Você está assistindo à gravação da Live Café, Café com Saúde. Eu sou Doriana Osório e eu ajudo profissionais de saúde a conquistarem uma carreira de alta performance e valor. Sejam todos muito bem-vindos a essa Live Café. Muito boa tarde, muito boa tarde. Deixa eu ajustar esse foco aqui, porque eu quero que apareça minha plantinha. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da Live Café. O que é Live Café? Live Café é uma live onde que a gente toma café. Café, come um pão de queijo, come um biscoitinho, um bolinho. E é um papo muito legal que eu tenho com o Wesley Santana, que é um psicólogo top das galáxias. E que também é meu amigo de longa data. E hoje nós vamos conversar sobre autossabotagem. O que será isso? Seja bem-vinda, Érica. Tudo bem? Seja bem-vindos, todos muito bem-vindos. Ai, 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 que eu apertei o lugar errado aqui. A nossa live café. Vocês estão me escutando bem? Eu acabei vindo aqui para fora e a internet nem sempre é boa. Érica, me dá notícia aí se você tá me escutando bem. Se a internet tá boa, se não tá falhando, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre autossabotagem. Ei, Érica, tá me escutando bem? Eu acabei vindo para cá sem meu fone. Eu vou pedir ajuda para os universitários aqui para pegar meu fone, porque na outra live, como eu estou aqui fora, na área da minha casa, ficou dando um pouquinho de eco. Ei, Wesley entrou! Então, essa live café é um papo entre dois amigos que falam sobre saúde. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual. A gente fala de vida boa, né? De bem-estar. E o Wesley, ele é um psicólogo super, hiper, mega competente. E nós vamos falar sobre autossabotagem. Eu perguntei para vocês mais cedo se vocês sabiam que era autossabotagem. E aí, o que será? Eu fiquei lembrando, sabe? Da época da minha infância, apesar que até hoje eu assisto até hoje. Obrigada, meu amor. A Manu trouxe o fone para mim. Até hoje eu assisto desenho. Mas antigamente, quem é da minha... Agora foi. Tô com problemas técnicos aqui para entrar. Te via, mas não conseguia te chamar, mas agora foi. Tá eu te chamei aí. Tudo bem? Vamos falar de fone, porque para não dar eco. Você tá me escutando bem? Tá me escutando bem, Wesley? Tô escutando bem, e você? Bem também, graças a Deus. Tá tudo jóia. Porque quando a gente fala de fone, a gente não fica dando eco pro pessoal que tá em casa. Sim. Mas vocês estão me escutando com eco? Eu não, mas eu tô de fone. Semana passada a gente não tava, na outra semana. A Érica vai nos abastecendo aqui de informação. Wesley, seja muito bem-vindo. Eu postei meu cafezinho. Hoje não tem pão de queijo. Oh, que pena. Vai ter não deu tempo, gostoso, então. Não deu tempo de fazer, porque eu sou muito prendada, você sabe, né? Então, quando eu passei lá na padaria, não tinha pão de queijo ainda. Hoje eu tenho aqui bolinho, um cake de cacau e um bolo de mandioca, só coisa leve, que não engorda. E enroladinho de salsicha, que eu adoro. Isso é bom mesmo. Isso é gostoso mesmo. O café, eu falo que assim, o importante do café é a companhia, né? A gente tem as companhias agradáveis. Exatamente. O café pode ter um pãozinho, ele já está perfeito, assim, né? Delícia Exatamente. De novo, viu? E feliz também de poder conversar, né, Adriana, sobre esse tema tão... Eu falo que é um tema desafiador, porque, em geral, a gente sabe que ele existe, mas finge que ele não existe, entendeu? Então, eu acho que a grande questão, quando a gente vai falar de autossabotagem, é um pouco sobre isso, né? Assim, o quanto que a gente realmente tem uma referência sobre esse tema, mas a gente tenta não imaginar que ele está tão presente, porque muitas vezes é mais confortável, né? Assim, eu falo que o autossabotagem é igual ao autoconhecimento, né?
A gente vira e mexe tem essas palavras ditas assim na internet. Ah, eu preciso me É conhecer. jargão, virou jargão. E a autossabotagem, e a sabotagem e a autossabotagem, eu vejo que elas estão no mesmo pé, sabe? Então nós vamos ficar muito atentos e vai ser bom a gente conversar sobre isso, para a gente poder passar para as pessoas também, né? Juntos, acho que todos nós, uma conversa coletiva, né? O quanto que essa questão da autossabotagem tem acontecido, como é que isso tem sido percebido, né? Assim, como é que cada pessoa lê um pouco desse processo, até quem sabe por que não, né? A gente chamar uma pessoa aí que está aqui na nossa live para a gente poder bater um papo falando com essa pessoa, um pouco, né? Assim, A como que gente é já essa pode fazer sabotagem? live com mais gente, viu? Diz que agora né? Com 3, 4 Não, pessoas. o meu Instagram já liberou, eu posso chamar até mais 2 pessoas. Então, Ah, quem que quiser ótimo. participar, esteja à vontade. Coloca um Ô, oi aí ô, ô, para a gente poder Wesley, falar. sabe o que eu fiquei pensando? Que eu conversei um pouco ontem com algumas pessoas e nem todo mundo é claro o que é autossabotagem. Sim, Não é sim. claro para as pessoas. E aí eu fiquei me lembrando de desenhos, que eu sou apaixonada com desenho. E aí a primeira ideia que me vem à cabeça da questão da sabotagem, eu lembro do Rabugento. Você lembra daquele cachorrinho Rabugento? Ah, tem mesmo. Sim, sim, sim. Então, eu não vou lembrar o nome do dono dele. E ele vivia fazendo sabotagens, né? Então, Ah, cortava a mangueirinha do carro, serrava o chão para quando ele pisasse cair. E a gente achava divertido aquilo, era engraçado, muito, né? Então ficava muito. até torcendo para ver qual que era a próxima sabotagem que ele ia fazer, o que ele ia aprontar para outra pessoa para atrapalhar. Então, essa é a Sim, sensação. A primeira ideia que me vem na sabotagem é isso. sim, Situações que outra pessoa faz para atrapalhar o seu objetivo. sim. Foi o que eu pensei. Mas quando a gente fala de autossabotagem, aí parece assim, que é isso? Como assim? É. Tá louca? Nunca. Eu não me saboto. Nunca. É assim Como mesmo. assim? Sim, sim. E eu percebi que não é um assunto muito fácil, igual você falou. As pessoas não querem muito falar disso. É, Ou porque é difícil, né? desconhecem, ou porque é melhor, abafa, né? Deixa quieto. Porque não O é que você realmente, acha? não é um tema confortável pelo seguinte, é muito difícil a gente reconhecer isso para todos nós, tá, gente? Isso não é específico, acho que todos nós estamos no mesmo barco nesse sentido. É difícil mesmo reconhecer que existem forças dentro de nós que nos atrapalham, ou seja, imagina, por exemplo, que a gente vai fazer esse nosso café aqui, e aí, por exemplo, sei lá, né, seu forno estragou, aí você chama uma pessoa para poder consertar esse forno, essa pessoa, por exemplo, não aparece, a pessoa não, né, não dá uma da graça, enfim, né? Então, ok, a gente está falando de um processo de sabotagem, mas não é uma coisa que está sendo, que não está vindo de você, né? Que não Tem está no seu uma coisa controle. externa gerando isso. Agora, quando a gente fala da autossabotagem, o processo é diferente, porque a autossabotagem ela é um movimento onde e aí é importante perceber que muitas vezes isso é inconsciente mesmo, mas a gente tem que sair um pouco dessas coisas já inconsciente, e trazer para a luz da verdade e atuar em cima disso. E quando você começa a ter atitudes e comportamentos e que você não tem muitas vezes a consciência deles, mas eles vão trazendo efeitos e impactos sobre você. Não existe Uhum. assim, se fulano faz isso, ele está sendo autossabotador. Na verdade, o que a gente vai definir como autossabotagem vai depender muito de cada um de nós, de como que cada um de nós lê os processos. Mas um fato existe o processo da autossabotagem. Eu quero contar uma historinha hoje pra gente, que vai nos ajudar a criar um Conte, pouco o adoro nosso olhar historinhas. sobre essa questão da autossabotagem. Uma história, né, bem interessante, né, de um senhor chamado Moacir Scliar, né, Scliar, que ele chama de nenhuma coisa nem outra. É uma história da Tininha, que é uma larva, e a Tininha ela vivia com um dilema. Ela não queria se tornar borboleta, mas ela também não queria ficar vivendo como larva. Então ela ficava nessa disputa mesmo, essa briga interna. Gente, mas eu não quero virar borboleta, mas eu quero ser larva para sempre. Por que ela vivia esse dilema? Porque ela adorava as coisas que a larva fazia. A larva podia andar com velocidade, era uma coisa que ela gostava. A larva podia, por exemplo, comer muito, ela adorava comer. Então ela falava, bom, eu não quero deixar de ser larva de jeito nenhum. Mas ela também adorava as borboletas. Ela falou assim, nossa, gente, mas as borboletas são tão legais, assim, né? Elas voam, né? As coisas que elas vivem são tão especiais. Então, a Tininha, ao mesmo tempo que ela queria ficar o tempo inteiro sem live, ela sonhava, ela achava que poderia ser interessante ser borboleta, por causa que a borboleta voava,
né, que as borboletas andavam sempre em conjunto, mas ela falava, mas as borboletas não comem tanto, né? Então ela ficava nesse dilema. E um dia, elas estavam, né, junto com as suas outras amiguinhas larvas lá, comendo as plantas de uma casa, que era o jardim de um feiticeiro. Esse feiticeiro, então, saiu e falou com a Tininha, olha, eu preciso da sua ajuda. Se você me ajudar a tirar suas amiguinhas daqui, eu te ajudo na dúvida que você tem, que ele falou com ela, que é não saber se você quer ser borboleta ou se você quer ser lagarta. E aí a Tininha, então, aceitou esse combinado lá com o feiticeiro, né? Trollou, né, como a gente fala, né, as amiguinhas para que elas fossem para fora do jardim. E aí o feiticeiro deu para ela 2 potinhos, né? Uma poção mágica, né? Dizendo assim, olha, esse aqui, se você tomar, você vai ficar lagarta para sempre. Esse aqui, se você tomar, você vai virar uma borboleta, mas apenas por 24 horas. E aí ela ficou naquela dúvida, o que eu faço, o que eu faço, resolveu experimentar o da borboleta. E instantaneamente ela vira borboleta de verdade e sai, né? Voando, aquela alegria toda e assim, sabe aquela vibração de, nossa, que beleza, virei borboleta, né? E ela estava gostando dessa ideia do voar, ela estava gostando dessa ideia, né, de poder sentir aquele vento, né, como ela fala na historinha, né, batendo no rosto dela. Mas, de repente, veio um caçador de borboletas. Ela tinha visto ele lá outras vezes e ele resolve aparecer naquele momento que ela estava, né, sendo borboleta. Mas ela não tinha a mesma agilidade para voo das borboletas, porque ela não passou pela fase de desenvolvimento de uma larva para borboleta. Ela vira borboleta, né? Virei borboleta. E aí, nesse processo, Adriana, o caçador acaba, né, chegando cada vez mais perto dela, ela se lembra das poções e voa em direção às poções. E aí, como o sol estava muito quente, isso secou as poções dos vidros. Sobrou uma gotinha da poção que faria ela ser larva para sempre. Ela então vai, pega essa gotinha, né, e se transforma então numa larva borboleta. Porque não havia poção suficiente para que ela pudesse se tornar larva 100%. Então ela virou uma borboleta, né? Ou seja, só com asas, mas uma larva, né, com o corpo todo. Era uma larva com asas. Uma borboleta Frankenstein. Exatamente, uma larva, né, com asas. E aquilo foi uma coisa impressionante para o homem, porque ele levou ela para o seu laboratório. Quando ela chegou lá, ela viu uma série de borboletas todas, né, fincadinhas no alfinete, mas o destino dela seria outro, porque ela foi colocada num vidro, né, e ele saía falando pelos 4 cantos do mundo a respeito, né, do fenômeno, do quanto aquilo era especial, e assim vai. E aí é que vem uma coisa interessante, porque a Tininha, ela tinha dúvida se ela seria ou não borboleta. A questão que angustiava, ela é essa, assim, será que eu me mantenho para sempre como larva? Ou será que vai ser mais legal ser borboleta? Mas no processo onde a Tininha ficou, ela não era nenhuma coisa, nem outra. Nem outra. Claro que, sendo um livro infantil, a história conta, né, que a Tininha, se ela tivesse ficado 100% larva, ela ia ficar feliz. Se ela tivesse virado borboleta, ela ia ficar feliz, porque ela faz essa reflexão quando ela está lá presa, lá no vidrinho. Mas ela fala que ela também é feliz sendo larva borboleta, porque toda vez que acabava uma palestra, esse homem, né, que era o caçador de borboletas, dava uma série de, como ela fala na história, né, folhas apetitosas para que pudesse comer. E aí, para mim, quando eu vejo essa história, eu lembro muito da gente nos processos de autossabotagem. Porque a autossabotagem é isso, sabe? Quando a gente, antes de começar a se sabotar, tá no mesmo lugar da Tininha. Ah, gente, mas eu quero uma coisa ou eu quero outra? Mas tal coisa... Entende? O processo de sabotagem sempre vai começar diante de uma dúvida. Eu vou para esse caminho ou eu vou por esse caminho? Entende isso? Fica sempre esse processo, sempre esse movimento. Eu vou para cá, eu não vou para cá, eu vou para cá, eu não vou para cá. E aí, acontece, porque a vida ela tem dessas magias, né? A vida anda, né? As coisas se processam, as coisas rodam. E aí, de repente, você não está nem num lugar, nem no outro. E é aí que está o lugar da sabotagem. Né? Assim, o processo da sabotagem é exatamente isso. É aquela situação onde você se vê na dúvida entre um caminho ou outro e você, impulsionado pelo movimento da vida, porque a vida se impõe, a gente segue determinados fluxos. Você se vê num lugar onde você não é uma coisa, mas também não é outra. E toda vez que a gente começa a processo de autossabotagem, a gente tem que começar a prestar atenção nisso. Onde é que eu queria chegar, hein? Onde é que está meu ponto de dúvida? Porque para eu começar a romper qualquer processo desse sentido, eu tenho que olhar qual que é o meu ponto de dúvida. Eu estava em dúvida em quê? Eu estava dividido em quê? Eu estava inseguro em quê? Porque a partir daquele momento eu consigo perceber se eu me posiciono para um lado ou para o outro, ou se eu vou deixando a vida seguir o fluxo dela e cair nessa situação que a Catininha, né, a princípio vive hoje, né? Não é uma coisa,
mas também não é outra. E esse não ser uma coisa, não ser outra, é o efeito clássico da sabotagem na nossa história. Clássico. Ele é assim imediato. Se você não se posiciona, você vai criar processos de autodepreciação, de autojulgamento e, consequentemente, não alcançar aquilo que é importante, aquilo que você definiu para você. E é legal, Adriana, pensar que a gente só normalmente fala de autossabotagem diante de algum objetivo, de alguma meta que a gente tem. É muito difícil a gente ficar falando assim de autossabotagem aleatoriamente, porque, de novo, a gente quer uma coisa ou outra, né? Então a gente só vai falar de sabotagem quando a gente está diante de uma dúvida, de coisas que a gente quer ao mesmo tempo, mas que não necessariamente elas são possíveis de acontecer. Então, eu não sei se fica claro essa ideia, mas para a gente começar a falar de autossabotagem, 2 pontos são importantes. O primeiro, tem alguma coisa que eu estou querendo, mas não está claro para mim o que é, que caminho seria melhor seguir. Eu não estou conseguindo ponderar as vantagens e desvantagens disso. E o segundo ponto, que é fundamental também, é avaliar de que maneira eu estou conseguindo perceber que aquele caminho, se eu não tenho um posicionamento, ele vai me levar para um lugar que às vezes não é o lugar que eu efetivamente sonhei, efetivamente eu gostaria de ficar. Não sei se é claro isso para você, mas eu queria que você compartilhasse a sua percepção também disso. Como é que você vê esse processo da autossabotagem e levando em conta também um pouco do que você faz, né, do seu trabalho enquanto estrategista aí, né, de carreira de nós aí, profissionais da saúde. Antes de eu falar, eu vou só pedir para Manuzinha tá aqui pertinho de mim e ela tá escutando a musiquinha? Não. Não? Então sou Não. eu que estou escutando. Então, só um minutinho. Manu, fica lá, filha, com o Dan na sala. Ela tá escutando uma musiquinha aqui e tá me desconcentrando. Preocupa, não. É a mãe, né? A mãe do olho do peixe, olho no gato. Então, Wesley, tudo que você falou aí, eu fico pensando que o primeiro passo você pode passar uma vida inteira se auto-sabotando sem perceber. Porque primeiro precisa de uma coisa que é muito básica, que eu tenho falado muito nas minhas lives, e tenho escutado você falar também, que é você se conhecer. Sim. Se você não se conhece, você passa uma vida inteira sem saber que você está se sabotando, sem escolher, né? Porque essa historinha aí, esse posicionamento, quando você se posiciona, é uma escolha, né? Sem dúvida. Mas muitas vezes... Escolher. Esse é o exercício, talvez, para a gente superar o processo de autossabotagem, né? Conseguir entrar nesse lugar que é desafiador mesmo de uma escolha, né? E aí é que vem a importância de a gente conseguir fazer esse pesar de prós e contras, né? Ou a famosa vantagem e desvantagem, entendendo que talvez não haja o melhor caminho. Há o caminho que é possível. Às vezes eu vejo, sabe, Adriana, uma ânsia, assim, um desespero da gente encontrar o melhor caminho, sabe, assim, o melhor carro, o melhor namorado, o melhor filme, entendeu? Assim, tudo muito o melhor, sabe? Sendo que, na verdade... Tudo perfeito. Eu não sei se a palavra é perfeito, mas a ideia é como se a gente quisesse encontrar numa mesma coisa 100% das qualidades que a gente entende que elas deveriam ter. Mas, efetivamente, pensa numa água, por exemplo, que você está com sede, sabe? Se você está com sede, você precisa de água, você vai beber essa água. E ela vai te saciar, de verdade, porque muitas vezes a gente só precisa de permitir que a coisa chegue até nós. Que a gente experimente a coisa como ela chega até nós, para que a gente possa ficar mais tranquilo e sair de processo de autossabotagem. Eu vou dar um exemplo que a gente vê muito comum na área da alimentação, né? Não sei se tem algum nutricionista aí, alguém que já trabalhou com pessoas mais diretivamente nesse sentido, mas existe um hábito que é muito comum. As pessoas, elas tendem, não todas, falando que é um hábito que a gente observa, enquanto elas têm alguma coisa de líquido no copo que elas estão utilizando, elas ficam mastigando alguma coisa, entende? Então, enquanto tem uma coisinha para beber, elas vão comer. Tá comendo. Mas nem sempre a balança equaliza, entende? Porque às vezes o que você bebe, você vai beber mais rápido, você come mais rápido, e aí a tendência é o quê? Ou você querer mais coisa para comer, para acompanhar, ou você querer mais a coisa para beber. E essa balança, ela nunca acaba. Então, se não houver uma definição clara do tanto que vai beber, o tanto que vai comer, não tem jeito. Você vai fazendo essa balança o tempo todo. Porque isso é um funcionamento quase que isso inconsciente mesmo. A gente muitas vezes não nota que a gente está fazendo isso. Então, tem meio copo. E eu tenho X coisas para comer. Então, a tendência é eu querer completar o que tem ali naquele copo para poder continuar comendo o que tiver a mais, por exemplo, ou o que eu conseguir, ou quiser comer. E isso é o que acho que a gente tem que levar em consideração. Não tem como a gente buscar e ficar querendo...
o melhor de tudo. Não é que a gente não queira, não é que a gente não possa querer o melhor, mas a ideia é que a gente às vezes é tão aficionado de querer encontrar 100% de características que vão nos atender em umas coisas, que às vezes aquilo que já está na nossa frente pode já ser interessante para o nosso crescimento e evita a gente de entrar num outro canal, num outro cenário que é delicado para a autossabotagem, que são os padrões de perfeccionismo, ou que a gente chama de padrões inflexíveis. Porque a gente tem dois fenômenos importantes na autossabotagem. Quando você vai para o padrão inflexível, que é quando você começa a estabelecer características absolutas em relação às coisas e não há possibilidade de negociação, sendo que há flexibilidades na vida, a gente tem que pensar sobre diferentes âmbitos nesse sentido. E quando você, na verdade, cai no processo, que é o contrário do padrão inflexível, que é quando você entende que é o pessimismo, né? Não vai ter jeito, não vai dar certo, não consigo ver possibilidades diante dessa situação. Então, são duas estruturas que, quando elas são somadas, elas impedem que a gente consiga ver com clareza esse caminho, né? Ou seja, a gente às vezes vai ficando tão preso numa coisa nem outra que a gente não consegue enxergar o caminho que seria mais saudável, até não diria nem satisfatório, mais saudável, e preso à rigidez da inflexibilidade. E preso a processos do pessimismo, aí a gente não consegue romper esse padrão de autossabotagem. Relembrando, a gente só consegue falar claramente de autossabotagem quando a gente especifica objetivos. A gente só percebe que a gente está se sabotando quando a gente está diante de objetivos que a gente levanta para nós mesmos, mas que de alguma forma comportamentos que nós levantamos e nós temos aí dificultam o acesso, a conquista desse objetivo. E lembrando, Adriana, quando que a gente não tem objetivos, né? Quando é que a gente não tem desejos em relação a alguma coisa? É por isso que é tão comum a autossabotagem estar presente na nossa vida. Por isso que é tão persistente. Porque a gente sempre está querendo alguma coisa, ou seja, a gente sempre estabelece um objetivo. Começou o estabelecimento de objetivo, é possível que a autossabotagem comece a acontecer. Fica claro isso? Fica, mas assim, eu queria botar uma lenha na fogueira. Mas antes, a minha Mamis chegou! Ei, Mamis, que bom que você entrou! Que bom, que bom. Tem um monte de gente querida aí nessa live, viu? Eu não consigo ver todos, não. Então, abraço. Mas a Mamis entrou. Delícia. Então, o Márcio também entrou, o marido também entrou, que bom. Um monte de gente querida aqui. Olha só, Wesley, sabe que eu tenho percebido como estrategista, como vendo os profissionais de saúde construírem essa carreira deles, eu percebo que eles não têm objetivos claros. Sabe? Então, assim, quando você fala assim que a gente tem objetivo, que a gente está sempre movido por algum desejo, sempre movido por algum objetivo, eu fico pensando até que ponto que isso é da ordem do consciente. Você pactua isso com você. Por exemplo, a minha meta daqui a 2021, eu quero estar ganhando o dobro que eu ganho hoje, por exemplo. Vamos falar de carreira especificamente, né? Porque uma das questões relacionadas ao sucesso é a questão do dinheiro, da remuneração. Não pode falar que não existe. Então, eu percebo que não existe claramente isso em muitos profissionais. Não tem esse objetivo claro. Então, pode até ter esse desejo, mas ele não vem de uma forma estruturada. E aí, como perceber que você está se sabotando, que você está se prendendo determinada vínculo profissional, determinada área profissional, que não vai fazer com que você chegue ao dobro do seu salário se você não estabeleceu anteriormente essa meta. Entendeu minha pergunta? Sim. O que acontece? O próprio estabelecimento das metas, ele acaba sendo um dificultador no processo da autossabotagem, ou seja, ela facilita, né, a aparição da autossabotagem por um motivo muito simples. Quando a gente estabelece determinadas metas, Juliana, elas têm que ser sustentadas a partir do que faz sentido para nós. Ou, né, falando de modo mais profundo ainda, do que é conectado aos nossos valores. O processo da sabotagem vai começando a partir daí, né? Vamos entender as raízes disso, né? O que nos move são os nossos valores, é aquilo que de fato gera sentido, dá significado para a gente. Só que assim, eu não tive uma educação pautada em valores, acho que a maioria de nós não teve, mas não é assim, a minha mãe me ensinou valores, não é isso. Uma educação pautada em valores significa, sobretudo, você ter contato com os diferentes valores humanos e refletir sobre esses valores, entendendo quais têm mais força e significado para você, quais não. Porque existem diversos valores, mas não necessariamente aquilo que eu dou valor, aquilo que eu valorizo, aquilo que, de certa maneira, move o meu ser, vai necessariamente mover o ser da Doriana. Então, o primeiro passo, antes até da gente pensar em meta, em objetivo,
é entender quais são os valores que me movem. Então, veja, o diálogo é um valor importante para mim. Então, todas as ações que eu for empreender, já que o diálogo é um valor importante para mim, elas vão estar dentro desse cenário, né? E aí, o que acontece? Se eu estabeleço como meta, por exemplo, né? Vamos pensar. Então, meu objetivo da minha carreira, então, é que daqui a um ano eu consiga, usando o seu exemplo, dobrar o meu salário, por exemplo, né? Que você colocou. Se isso estiver conectado aos meus valores, não, Wesley, não, né? Meu valor é diálogo, eu quero ter condição de dialogar com mais pessoas, mas vivendo como vivo hoje, talvez eu não consiga. Então, sim, dobrar o meu salário vai ser interessante, então eu coloco foco, coloco energia nisso. Agora, se eu coloco, minha meta é dobrar o salário, mas, na verdade, assim, meus valores, meu valor não está dialogando com isso, o que eu quero, talvez, na verdade, não seja nem dobrar salário, seja, talvez, investir em uma outra coisa, virar um mochileiro, sabe, conhecer diversos lugares do mundo. Ou seja, se minha meta está sendo para esse caminho, meus valores não estão, às vezes, né, meus valores não estão ligados, às vezes, à questão do dobrar o dinheiro, por exemplo. Então, consequentemente, se eu coloco isso como meta, dobrar o dinheiro, mas meus valores não dialogam com essa meta, eu vou me sabotar. Simples assim. Então, a autossabotagem, ela vai acontecer na medida em que eu estabeleci um objetivo. Eu quero isso. Mas isso não está dialogando com meus valores. Então, eu vou me sabotar. Aliás, a grande base da sabotagem é exatamente aí, sabe? Quando a gente deseja ou quer ou estabelece meta, coisas que não necessariamente elas estão em diálogo com a gente, que a gente não está em sintonia 100% com aquilo. Vamos falar de coisas mais simples, assim, que a gente vê no dia a dia. Eu preciso de cumprir certas tarefas na casa. Aí eu vou e começo um processo de sabotagem. Mas é porque eu sou preguiçoso, é porque eu procrastino. Às vezes não. Às vezes é porque, de fato, não encontra, não vê ali, a partir dos valores que a pessoa tem, significado para aquilo. Vamos pensar que eu vou estabelecer como objetivo, por exemplo, eu quero melhorar meu diálogo com a Doriana, a gente está tendo uma relação muito de atrito, quero melhorar meu relacionamento com ela. Eu, então, coloquei isso como objetivo, mas eu percebo que você, por exemplo, pensa coisas que eu sou completamente avesso a elas. E aí eu não presto atenção nesses meus valores. Então, a dificuldade que eu vou ter, talvez, de entrar nessa sintonia com você é muito maior. Eu estabeleço como meta, por exemplo, não, todo dia de manhã eu quero já aproveitar, passear com o cachorro, porque de noite, quando eu chego, eu posso estar esgotado, não vou conseguir fazer isso. É importante passear com o cachorro. Isso é um objetivo importante, está dentro dos seus valores. Mas você talvez comece a colocar coisas na sua vida para além do que você consiga. Então, você quer fazer de manhã, mas você não programa a sua manhã para que caiba um passeio com o cachorro. Resultado, o passeio não acontece. Então, a autossabotagem nada mais é do que atitudes, né, comportamentos que você faz contrários a uma meta que você tem, ela vai acontecer muitas vezes porque os nossos valores não estão dialogando com aquelas metas que nós estamos estabelecendo. Então, aí a gente já está falando da raiz, né, assim, qual que é a base, né, o que faz com que a gente passe a perna em nós mesmos. Para isso, a gente tem que realmente observar o que faz sentido para mim, né? Para a gente entender os nossos valores. Tem que parar e olhar para dentro, né? Tirar uma fotografia interna, né? Eu tenho falado muito disso. Sim. Você está pensando o que é você, o que você está sentindo, o que é importante, o que faz sentido de verdade, não você seguir a boiada, né? E esse processo, Doriana, é um processo que, vamos pensar de modo pragmático, Wesley, eu tenho me sabotado muito, eu quero emagrecer, por exemplo, não tenho conseguido, tenho me sabotado muito, por exemplo. É claro que você vai ter técnicas mais rápidas, né? Vamos pensar mais emergenciais, né? Para fazer com que aquela meta que você deseja, né, ela seja mais rapidamente alcançada, porque é uma necessidade em relação a isso, que às vezes dá até de uma urgência. Mas a manutenção daquele resultado depende dos seus valores, entendeu? Se isso não tiver conexão com os valores, não tem jeito, você vai voltar ao processo de sabotagem, porque a sabotagem nada mais é do que isso. Você estabelecer determinadas metas e você vai ter comportamentos que são opostos àquela meta. Opostos. E aí, consequentemente, o objetivo vai ficando cada vez mais distante. É mais fácil enxergar processos de autossabotagem na nossa vida quando a gente presta atenção em quais são os objetivos que nós queremos, que nós desejamos. É mais difícil, sabe, Doriana, encontrar mecanismos de autossabotagem se a gente não percebe os objetivos. É mais difícil, por exemplo, eu sei que fulano se sabota muito. Por que você sabe que fulano se sabota muito? Porque fulano se propõe a fazer uma coisa e ele não faz, né? Então, percebe? É mais fácil a gente ver a manifestação da autossabotagem em coisas que nós queremos do que tentar encontrar de modo mais aleatório. E, efetivamente, aí também já está a cura para o processo. Por quê? Bom, se eu já sei que quando eu me inclino para alguma coisa, vou tendo comportamentos que me afastam daquilo, então
quais são os caminhos, as estratégias, as ferramentas, as ajudas que eu vou buscar para que aquilo pare de ser tão, né, avassalador na minha vida. O caminho, eu falo que aí, esquece a gente tá falando de autossabotagem hoje. Eu acho que isso aí já hashtag fica dica para todo mundo que está aqui junto com a gente. É importante avaliar a questão dos valores, daquilo que de fato tem sentido e significado para a sua vida. Isso é muito importante. Independente se você está tendo muito sabotagem na sua vida ou não, independente dos apertos que a gente está passando com a sabotagem, fazer essa avaliação, ela é fundamental. Porque são os nossos valores, mesmo que a gente não perceba, né, que sustentam as nossas ações no nosso dia a dia. A gente não tem animal de estimação, por exemplo, à toa, né? Nossos valores estão conectados a isso, né? A gente não está fazendo um café, por exemplo, da tarde, batendo um papo, por exemplo, hoje à toa, porque nós temos valores que nos ligam a isso, por exemplo, né? Você não fala, por exemplo, assim, não, mano, abaixa a música aí, mexe a música aí, porque isso me desconcentra. Isso não é à toa, isso não é uma questão só psiconeurológica, não, entendeu? Existe uma questão de valor. Gente, olha, eu estou aqui nessa live, eu quero entregar, né, uma qualidade para esse conteúdo. Como é que fala? É minha característica poder fazer as coisas com qualidade. Então, a música vai me ter mais presença. Isso é o ponto. Eu preciso entender. Eu só consigo falar de autossabotagem se eu tiver um objetivo. Então, o objetivo da Doriana nessa live hoje é entregar o melhor que ela pode nesse momento. A música vai me atrapalhar, entende? Então, se eu não faço nada em relação à música, eu estou tendo uma sabotagem, ela me atrapalha. Mas também que eu reconheço que pode acontecer, eu me movo e falo, não, vamos dar uma organizada aqui para isso. Então, para todo mundo que está escutando a gente aí, quando eu falo de sabotagem, tem que ter um objetivo para facilitar isso. Eu já até vou pedir o pessoal que está aqui, né, Ludana, coloca aqui nos comentários para a gente, em que área da sua vida você tem demais de sabotar? Porque eu vou dar vou passar uma dica básica aqui para vocês poderem perceber como que nos processos de autossabotagem, talvez neles próprios existe a cura para o processo. Então, coloca aqui nos comentários onde é que eu mais tenho me sabotado, onde é que eu vejo que eu passo coragem. Pode colocar. Coragem, põe aí. É importante a gente entender o seguinte, Doriana, a autossabotagem ela não é um problema. A autossabotagem faz parte da existência humana, porque, de novo, gente, se você põe um objetivo na sua cabeça, vai ter autossabotagem. Então, por exemplo, eu quero pegar água, um objetivo, né? Tá aqui. Mas eu estou no processo agora, nessa live de autossabotagem. Como assim, Wesley? A água está aqui na minha frente. Eu quero pegar água. Esse é o meu objetivo. Mas, dentro dos meus valores, eu estou aqui conectado com o nosso... Eu quero passar essa informação de uma maneira melhor. Se eu fizer isso, eu vou me conectar. Então, entenda que nesse processo, está havendo uma autossabotagem, que eu preciso da água. Porque mesmo querendo entregar tudo que eu quero, com sede eu não entrego. Percebe a autossabotagem? É sutil. E, Wesley, você está falando de autossabotagem, querendo fazer o bem... Doriana, já coloca essa outra hashtag, fica a dica aqui para as pessoas. Na maior parte das vezes, as nossas autossabotagens se dão na hora que a gente está querendo fazer as melhores coisas para as nossas vidas. Muitas vezes a gente pensa assim, que nós estamos sabotando na minha pior fase, no meu pior momento. Não, não. Quantas vezes a gente não tem um relacionamento amoroso super legal, super bacanudo, e pisa nesse relacionamento, entendeu? Quantas vezes a gente, às vezes, está conseguindo guardar uma grana e tal, e de repente, puf, cadê essa grana que você gastou, sabe? Quantas vezes a gente está indo num caminho legal de cuidar da saúde, está indo bem, e de repente você, né, dá aquela jacada no final de semana com comidas que são super tóxicas para você. Então, ou seja, na maioria das vezes, a nossa autossabotagem se dá quando a gente está fazendo o melhor, não é o pior. E aí é interessante perceber que, bom, se eu não fizer nada para pegar essa água, porque, veja, eu estou fazendo melhor, eu quero entregar para as pessoas, mas aí eu vou deixando essa água para depois, isso é uma sabotagem. Porque com sede, a cabeça raciocina menos, você começa a ficar mais, né, inquieto, acabou, você não rende mais. Então, eu estou dando esse exemplo para você perceber que a autossabotagem não é sobre estou de dieta e comi demais, ou eu não quero beber engradada, não quero brigar com fulano, eu estou chamando fulano pro braço. Não é isso. Não é isso. Muitas vezes é nesse sutil, sabe? Muito sutil. Nos detalhes. Entende? E aí, para mim, eu confesso que, assim, né, enquanto psicólogo, eu adoro encontrar sabotagens nesses lugares. Porque elas são as que mais prejudicam a gente. Ué. E que afetam o desempenho, né? Ou você está com o fone perto de você aí? Tô. Ou não? Eu tô me escutando, eu acho que é isso que algumas pessoas me disseram que estava dando um ecozinho. Vamos ver se é diferente, se você colocar o fone? Posso não, na outra vez, porque teve gente que assistiu nossa live depois da gravação. Sim. Ô Wesley, quando a gente fala de carreira, quando a gente vai montar um processo com um profissional, criar uma estratégia, a melhor estratégia para aquele profissional
uma das questões que a gente faz é isso, a gente trabalha os valores. Quais são os valores? Quais são os valores daquela pessoa? A gente vai nesse ponto e vai também nas âncoras de carreira. Por quê? Porque a pessoa ela precisa entender o que que move ela, o que que faz, o que que mexe com o brilho, né? O valor Sim, é isso, não é? sim. É aquilo que mexe com você que você fica... O valor você é exatamente sai... aquilo que gera significado para você de alguma forma, é aquilo que traz cor, né? Eu vejo que tem, eu não sei Melhorou, se, viu, eu acho Wesley? que alguém fez alguma Melhorou pergunta aqui. sensivelmente. Ah, que Fez, ótimo. eu vou Porque eu responder, não consigo eu ver, vou eu ler só para vejo você. Eu vou aparecer uma ler para você. palavrinha. Não, mas às vezes só mais no final, é só porque eu vi que pode ter uma relação com o que a gente conversou. Não, tem sim. Eu só tô falando, eu tô só puxando essa questão da carreira, porque parece que quando a gente vai falar de carreira, é uma coisa tão distante do autoconhecimento, é tão distante desses processos de autossabotagem, só que não. Na verdade, Não, tem tudo a ver. A né? diferença Tudo, está tudo, justamente ali. tudo. Quando o profissional ele passa a se conhecer e identificar quais são os seus valores, e criar objetivos, né? Trazer para um nível de consciência do que ele precisa ter e para agir, o que ele precisa, aonde que ele vai entrar de fato na ação e não ficar só Exatamente. na falação, ele consegue identificar onde ele está se sabotando. E aí que faz a diferença, não é? Sim, na verdade, esse exercício da identificação, ele entra, eu diria assim, como um segundo momento desse processo de entender a questão da autossabotagem. Por que eu falo que ele entra no segundo momento? Porque o primeiro passo, e é assim, de novo, eu acho que esse é o trabalho que a gente deve fazer na vida mesmo, é encontrar, é buscar compreender efetivamente onde, em que, ou seja, quais são os elementos que destacam para mim os meus valores, ou seja, o que faz sentido, o que gera significado, o que faz meus olhos brilharem de uma forma diferente. Isso tem a ver com os valores. Eu começo a dialogar com os valores e veja, Adriana, eu gosto muito de dar uma dica para as pessoas, é o seguinte, defina pelo menos 5 valores, tem muitos valores, mas tenta deixar, né, na sua mão, no seu bolso, eu falo assim, 5 valores, 5 elementos que você entende que são fundamentais para você e que você entende que eles ajudam você a organizar a sua vida. Então, diálogo, se é um valor importante para você, se entrega é um valor importante para você, se comprometimento é um valor importante para você, se amizade é um valor importante para você, se caridade é um valor importante para você. Ou seja, defina pelo menos 5 valores importantes para você. Por quê? Porque diante de qualquer situação mais desafiadora, você está sustentado por esses valores. Né? É um valor para mim ajudar as pessoas mesmo, assim, né? A elas conseguirem olhar o lado B das coisas, né? Ampliar o olhar delas sobre as coisas. Isso é um valor para mim. Então, tudo que eu faço está sustentado por esse valor. Então, quando eu faço uma live, o que está na minha cabeça o tempo inteiro é isso. Como é que eu posso ajudar as pessoas naquela live a enxergar um outro lado daquilo que a gente está conversando, né? Quando eu estou fazendo meus atendimentos psicológicos, a mesma coisa. Até quando eu estou passeando com o cachorro, porque isso é um valor tão forte para mim, que passeando com o cachorro, eu vou buscando essas possibilidades nas interações que eu faço naquele momento. Só que isso é um valor, eu tenho claro que esse valor é um valor importante para mim, e eu sigo, eu me sustento a partir dele. Quando a gente identifica pelo menos 5 valores básicos, chaves, importantes para nós, e eu queria fazer um exercício, todo mundo que não está, pega papel e caneta aí rapidinho daqui a pouco, eu quero propor um exercício para a gente fazer. Eu esqueci de falar disso, porque eu tenho falado assim, nas minhas lives, papel e caneta, porque tem conteúdo, não é só falação, não. Ixi, Maria, eu travei ou o Wesley travou? Um de nós dois travou. Quem travou aqui? Enquanto isso, Wesley, você está aí? Ih, tá carregando. Me dá um sinal de vida aqui, alguém, por favor. Quem que tá travado? Sou eu ou o Wesley? Ah, foi o Wesley. O Wesley caiu. Enquanto isso, olha só, a providência divina. Corre lá e pega o lápis e o papel. Quem não está com isso próximo, que dá tempo. Ó, tem muita pergunta aqui, ó. A Regiane está falando, estou tendo mais clareza sobre o conceito de autossabotagem. Que bom! Estão falando de mim, Mames? De mim também, de todo mundo.
A Figueiredo, a Cláudia Maria está perguntando, área amorosa. Será rejeição? Boa tarde a todos. Boa tarde, Cláudia. A Graça está aqui. Autossabotagem tem a relação com procrastinar? Eu acho que tem, viu? Vamos deixar o Wesley voltar. Wesley, cadê você? Já está com o papel na mão? Olha só, se a gente for, vamos conversando aqui em relação à questão da historinha. Vocês pegaram a historinha, eu vou refazer rapidamente enquanto o Wesley entra aqui de novo. Deve ter acontecido alguma coisa diferente lá na casa dele. Ele contou uma historinha relacionada a uma borboleta, a uma larva que queria virar borboleta, mas que não sabia se queria virar borboleta mesmo, ou se queria continuar como larva, porque tinha as vantagens de ser larva, mas também tinha as vantagens de ser borboleta, e aí ela conseguiu uma poção mágica e se transformou em borboleta por 24 horas. Cadê o Wesley que não chega? E aí, ela gostou muito de ser borboleta, e quando foi ver, bateu um vento, derrubou a poção, ela só tinha um pouquinho de poção, ela virou uma borboleta larva, uma larva borboleta. Moral da história, é importante que a gente se posicione na vida. A escolha vem de um posicionamento. Então, eu falo muito, quando você escolhe uma coisa, você abre mão de outra. Certo? Não dá para escolher as duas coisas. E o que a borboletinha fez foi justamente isso. Nem lá, nem cá. Ela queria fazer as duas coisas. E aí virou uma Frankenstein, né? Borboleta, uma larva borboleta. Que nem conseguia voar e também não conseguia ser larva. E quando a gente fala de, por exemplo, especificamente de carreira e de comunicação, uma das questões que eu mais tenho batido na tecla é a questão do posicionamento. É importante você se posicionar. Muitas vezes as pessoas não entendem o que é posicionar. É dar a sua opinião, é dizer do que você sente, o que você acredita que seja, o que você tem de valor, que é o que o Wesley está falando aí. Você também, Márcio? Que é o que o Wesley está falando aí. O Wesley me mandou uma mensagem aqui que o celular dele superaqueceu. Jesus! Já está entrando de novo. Na comunicação, é super importante você se posicionar. Você não perder a oportunidade de identificar, de mostrar que você está ali, que você pensa, o que você acha, o que você acredita sobre aquele assunto. Um bom comunicador, ele se posiciona o tempo todo. E se posicionar não é ser arrogante, não é maltratar, não é ser grosseiro. É você determinar onde você está. Que esse meu lugar, eu penso nisso, eu acredito nisso. E isso faz toda a diferença quando você aborda as pessoas. Sabe? O Ed já está entrando aí, gente. Quando você aborda as pessoas, isso faz toda a diferença. Como eu tenho que ter clareza disso? Isso faz muita diferença na sua carreira também. Se posicionar em reuniões, se posicionar qual o destino que você quer, onde você quer chegar, você precisa se posicionar, senão isso não funciona. A outra questão também que a gente conversou bastante foi sobre do autossabotar. Eu tenho muito claro para mim que existe um medo muito grande de você perder. Então, o medo de você perder o que você já tem te impede de conquistar outra coisa maior, um objetivo maior. E isso é uma forma de se sabotar, você ficar naquele lugar ali e não precisa de a zona de conforto está quentinho. Você não sobe de patamar. Você fica ali no mesmo lugar. É isso mesmo que você quer para sua vida? É uma coisa para pensar. A Cláudia está falando, a mudança requer esforço. E muitas vezes o medo atrapalha, com certeza. Essa história que você contou da borboleta faz todo sentido. Sim, temos que nos posicionar. E é uma pena que muitos levam para o lado pessoal. Com certeza. E sabe, a gente tem medo, a gente tem muitos medos. Isso não é o Wesley entrou. O medo, ele existe dentro de você o tempo todo. É o medo de falhar, medo de ser ridículo, medo de não concordarem com você, o medo de você não ser amado, de não ser reconhecido. Voltei. Voltamos! O celular superaqueceu.
Tá querendo sabotar o processo, coitadinho. Pois é, até o celular quer sabotar, tá vendo? A gente contornou. Aí, porque ele Eu vi, eu falei com eles aqui. Eu já visualizei aqui, já avisei o pessoal para ficar que você já estava resolvendo. Tem que já estava resolvendo. Se o iPhone resolve superaquecer, se ele não esfriar, ele não volta, não. Até o celular quer sabotar, gente. Mas, como nós estamos presentes no processo, a presença aí, por isso é importante você estar presente. Quando eu pedi para a Manuzinha ir lá para a sala, é porque eu queria estar presente aqui, porque qualquer outra questão ia me desviar a minha atenção. Então, como nós estamos presentes com essa questão, a gente já conseguiu contornar. Né, Wesley? Inclusive, já e se superaquecer, vamos lá. Eu estava repetindo, Wesley, a história da borboleta, porque teve pessoas que entraram depois. E aí, falei sobre a questão do posicionamento, o quanto que é importante a gente se posicionar na vida. Na vida. Isso nas relações, principalmente. Porque nas relações tanto de trabalho, quanto as relações próximas, afetivas, com familiares. É a sua postura, o seu posicionamento que vai ditar como é que você vai se relacionar, né? Você concorda com isso? Sim, e esse posicionamento depende dos nossos valores. Por isso que eu falei, pessoal, pega papel e caneta, eu vou passar uma técnica pra gente. Isso, bora lá. Todo mundo, eu acho que todo mundo já pegou, tá? Pra gente poder trabalhar essa questão, né? Quer dizer, tem mil formas de a gente trabalhar e identificar valores. Eu quero passar uma forma simples para vocês, que eu gosto muito, porque ela já dá uma certa noção pra gente sobre essa questão dos valores. Mas lembrando que quando a gente fala de valores, a gente tem que entender que isso é uma coisa de mudança, de movimento, assim. Em geral, os nossos valores, eles são um pouco mais fixos, sabe? A gente não fica, hoje eu tenho esse valor, amanhã eu não tenho mais. Geralmente não é assim, nossos valores são mais fixos. Mas eu acho muito legal pensar que você precisa de ter alguns que você entende que te norteiam para facilitar seus comportamentos naquilo que você precisa de fazer, de transformar, de mudar, de alterar, enfim, né? Aquilo que foi necessário. Então, eu acho, eu falei, estava falando da lista, na hora que a gente completar, não, você ia ler umas perguntas, né? Você ia falar falou uma pergunta aqui sobre relacionamento amoroso, que a pessoa se identificou que essa é uma questão que ela se auto-sabota com relações amorosas, e essa mesma pessoa perguntou se se auto-sabotar tem a ver com procrastinar. Todo mundo está sentado, né, para escutar outra história, né? Porque quando a gente fala de relacionamento amoroso, existem duas áreas da nossa vida onde a gente mais tem comportamentos sabotadores, né? Inclusive, se não por acaso, são as áreas que mais adoecem a gente mentalmente, que é a área do relacionamento amoroso e a segunda, a área profissional, a área do trabalho. Então, gente, olha, eu atendo gente desde os 5 anos de idade, sabe? Só na psicologia são 20, assim. E eu falo com vocês que, nossa, falas de autossabotagem no campo do relacionamento é muito comum. Mas o motivo não é complicado de entender, não. Lembra que a gente manifesta a autossabotagem mais facilmente quando a gente estabelece algum tipo de meta ou objetivo? Entende? Então, vai falar que relacionamento amoroso, a gente não está cheio de metas e objetivos, a gente não está cheio de propósitos, de interesse, né? Isso faz parte de estar com alguém, né? Então, aí é o prato cheio para a gente poder, né, criar mil e uma autossabotagens. E no campo profissional a mesma coisa, porque a gente fica às vezes aspirando, né, alguma coisa, ou querendo alguma coisa, mesmo que seja uma viagenzinha no final do ano, vou pensar assim. E estabelecer o objetivo, a chance de haver autossabotagem é muito grande. Por isso a gente está falando de neutralizar isso, sabe? Porque sim, no campo amoroso tem muitas autossabotagens, e a dica que eu dou muito grande assim, é que as autossabotagens nos relacionamentos amorosos, elas já são um pouco bem estudadas. Eu quero colocar aqui umas 2, 3 principais que já ajudam demais a gente a entender. A primeira autossabotagem está no que a gente chama de tirania dos deveres. Mas se eu faço isso, eu tenho também que fazer, ué. Não, por que eu faço e você não vai fazer também? Né? Então, na tirania dos deveres, existe a ideia de que se é desse jeito, para mim, tem que ser para você também, né? Né? E é aquela coisa do deve, tem, que, pode, sabe? Então, a tirania dos deveres é o primeiro elemento importante da gente observar de autossabotagem. De novo, a gente se sabotando dentro do relacionamento, porque não é que a gente não vai ter regras nos relacionamentos, mas o importante é transformar essas regras em preferências. O que eu gosto, gente? O que eu quero que faz sentido? Valores. O que faz sentido para mim? A gente, então, começa a superar essa autossabotagem nesse processo.
Segunda autossabotagem comum nos relacionamentos, né, é a debilidade nas comunicações, né? Porque eu estou falando batata, 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 batata. Por que você tá falando de banana? Eu não estou entendendo, sabe assim? Então, esse processo da comunicação nas relações é o segundo elemento de maior potente autossabotagem, porque eu não consigo expressar aquilo que eu gostaria, eu não consigo escutar, né? Porque, né, comunicação também é escuta, né? Eu não consigo escutar o que eu estou falando, pronto, bomba instalada, porque eu começo ali a me prejudicar nesse sentido. E a terceira forma que eu vejo que é muito comum de dificuldades aí, né, que levanta muito sabotagem nos relacionamentos, é o que a gente chama, né, das interações destrutivas. Então, o que significa isso? Às vezes a gente está dentro de relacionamento, vivendo, interagindo, fazendo coisas que não vão ser legais, que não vão ser saudáveis, mas a gente sustenta aquilo. Então, às vezes a gente está falando de uma maneira um pouco mais agressiva, grosseira, mais satírica. É muito comum nos relacionamentos as pessoas serem satíricas, né? Assim, fazendo piadinhas ali com o parceiro ou com a parceira. A gente às vezes não acha que isso está tendo impacto, mas isso é uma super estrutura de autossabotagem, porque isso mata o relacionamento. A pessoa às vezes está... combina certas coisas, de repente faz completamente o oposto daquilo. Isso é também uma interação, né, negativa, uma interação destrutiva. Então, esses três elementos são os elementos assim, mais básicos, a gente pode falar agora, que envolvem sabotagem em relacionamento. Então, eu não sei se o que a pessoa perguntou, colocou mais ou menos isso, mas eu quis passar mais ou menos esse panorama, porque é o básico. Quando a gente fala de relacionamento, vai ter autossabotagem, por causa de divergências de valores. E quais são as três que eu vejo que são mais clássicas, mais comuns aí, que realmente dão trabalho para todas as pessoas. Se a pessoa que perguntou, escreve aí e coloca a gente seguir. Isso vai e volta, né, Wesley? Wesley, cadê seu fone? Eu tô me escutando de novo. Isso eu tenho... você tem a tendência, é comum, é normal, vamos dizer assim, você ter essa tendência de autossabotagem nos melhores momentos da vida, como você disse aí. Então, por isso a gente tem que estar presente para isso, porque você pode já ter identificado que você faz isso e aí iniciar um círculo vicioso que você pode repetir aquela questão. Então, mesmo quando você já tem ciência disso, você pode cair de novo no buraco, né? Aí tem que ter essa clareza de que você, opa, isso aqui por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou agindo dessa forma? Sim, né? sim. Aqui a Cláudia falou que esclareceu. Que viu? bom. E tem a ver com procrastinação? Tem. Na verdade... Eu falei que tinha também. Eu falei, eu acho que tem. Tem. Na verdade, a procrastinar nada mais é do que você evitar, né? Se esquivar de algo que de alguma forma é estressante, é aversivo para você. Toda vez que você tiver que fazer alguma coisa que te for estressante ou aversiva, a sua tendência é não querer fazer aquilo naquele momento, é deixar isso para depois. Eu falo sempre que é um dado importante, né? Assim, as estatísticas mostram que 95% da população mundial procrastina. Então, ou seja, a cada 10 pessoas, 9,5 procrastinam. Ou seja, a procrastinação é uma coisa que faz parte da existência humana. É muito difícil a gente falar que não vai acontecer. A questão é a intensidade, né? A frequência, o nível dessa procrastinação. O importante é compreender que a autossabotagem tem diálogo com a procrastinação, porque muitas vezes você precisa de fazer algo que vai ser importante para você. Por exemplo, às vezes eu preciso terminar esse livro, ou eu quero segurar a onda de ficar dormindo tão mais tarde porque eu estou vendo série, eu quero tentar dormir um pouco mais cedo, ou, nossa, eu quero começar talvez a inserir um alimento X ou Y na minha dieta porque eu acho que ela está precisando. Então isso tudo é projeto que você estabeleceu. Mas você pode deixar esses projetos para depois. Na medida em que, eu quero dormir mais cedo. Mas eu gosto tanto de ver minha série, ou seja, dormir mais cedo fica uma coisa aversiva. Eu queria colocar, sabe, assim, comidinhas, né, por exemplo, mais saudáveis na minha alimentação, mas, assim, hoje talvez eu possa deixar, porque é só hoje, né, final de semana. Então a gente vai criando, então, comportamentos que de fato, vão fazer com que a gente se afaste do comportamento que seja interessante para a gente. Então, procrastinar é você deixar, ou não fazer, enfim, se afastar daquilo, né, do comportamento, de alguma forma vai te trazer algum desconforto. O caminho para poder parar isso, porque se você para, aquilo vai representar uma autossabotagem, é você entender quais são os elementos que aquela situação traz que são desconfortáveis. Né? Por que aquilo é aversivo? Né? Por que eu tenho dificuldade para lidar com aquilo? É muito importante olhar para isso, porque isso facilita muito o processo de modificação de comportamento. Por que está sendo difícil para mim pensar certa atividade? Por que me propor fazer isso está sendo angustiante? Por que eu tô Por que é aversivo para mim tal coisa? Porque aí você vai conseguindo criar as estratégias, principalmente porque, de novo, a gente volta aos valores. Por que determinadas coisas eu tenho tanta aversão a elas? Os valores estão relacionados a isso, né?
Por que é tão difícil fazer tal coisa ou não outra coisa? Por que eu deixo tanta outra coisa para depois? Os valores estão conectados a isso. Por isso que a técnica que eu quero passar para a gente, essa é uma técnica que ajuda a gente a se aproximar um pouco mais dos nossos valores, sabe assim? E de novo, eu acho que a gente tem que ter como meta encontrar pelo menos uns 5 valores para que eles possam sustentar os nossos comportamentos no nosso dia a dia. Tem teste para fazer isso, né, Wesley? Eu vou passar para vocês uma coisinha agora. Bora lá, preparado? O mais importante quando a gente fala dos testes é a gente avaliar se quando eu tenho contato com aquele valor, é isso que eu quero ensinar pra gente agora. Quando a gente fala de valores, a gente precisa isso é sensorial. Eu sinto no meu corpo que aquilo que eu tô falando é de fato meu valor, eu conecto com aquilo, eu dialogo com aquilo, sim, perfeito. Então a gente, né, mergulha nesse processo. Wesley, você falou a palavra aí, mas eu não senti que dialoga muito comigo. Então, esse valor não é o valor que a gente deve seguir. Então, qual que é o movimento, né? Eu vou falar para vocês aqui algumas palavras que são valores. E aí, qual é o exercício? Na hora que você escutar a palavra, não tenta pensar sobre a palavra. Sente como é que seu corpo reage quando eu falo essa palavra. Então, eu vou falar uma palavra, observa a reação que seu corpo tem. Essa reação é importante para nós, é o sinal que a gente precisa de ter para a gente saber, então, como é que a questão dos valores estão sendo lidadas e como é que a gente está vendo essa questão dos valores. Então, tudo certo aí? Todo mundo pronto para poder fazer o registro? Eu não peguei papel e caneta, não. Deixa eu pegar aqui a listinha. Mas eu sei meus valores. Vamos lá pegar aqui. Meus 5 eu já listei. Você fala os principais que eu falei. Sim, eu falo assim, porque eu fiz uma viagem, né, de autoconhecimento, nos cursos que eu fiz, e eu fiz meus valores. E isso fez muita diferença na minha vida profissional. Na minha vida pessoal, mas na minha vida profissional foi abriu assim, ó. Eu entendi porque... Eu entendi por que eu tinha tanto incômodo para fazer determinadas questões. E que eu não entregava porque eu ficava incomodava, paralisava. Depois que eu identifiquei quais são os meus valores e quais são os valores da empresa que eu trabalho, porque quando a gente presta serviço, a gente tem que se alinhar com os valores de lá. Ou então você vai procurar uma outra empresa, um outro lugar, uma outra possibilidade que alinhe com os seus valores. Mas quando você tem clareza de quais são os valores da empresa e quais são os seus, você tem uma outra possibilidade. Então, eu faço coisas que eu não gosto, que eu me sinto incômodo, porque eu estou no mundo adulto e fazem parte da minha função, eu preciso entregar. Mas eu não procrastino mais, eu entrego. Tem que fazer, porque faz parte do meu processo e bora lá. Mas não coaduna com o meu valor. Sim, exatamente. O que é interessante pensar é que quando a gente fala desse universo profissional, no universo das profissões, essa questão de valores sempre pula muito pra gente, sabe? E pulam porque, às vezes a gente trabalha num lugar que vai estar lá escrito, né? Qual que é a missão, qual é a visão, quais são os valores desse lugar, né? Então, muitas vezes, a gente já fala de valores e escuta muito essa palavra por causa dessas questões, desses lugares onde a gente transita. Mas aí, eu quero que a gente tente pensar o valor para além do âmbito profissional, porque efetivamente, se você, por exemplo, tem um valor, sei lá, se bondade é um valor para você, por exemplo, você vai atuar junto desse valor fora do trabalho também. Né? Sei lá, compromisso é um valor para você, você vai ter esse comportamento, ou seja, você vai ter essa atitude compromissada em qualquer lugar que você estiver, independente aí do seu trabalho. Então, o que eu vou passar para vocês? A forma que eu mais gosto para a gente poder refletir sobre valores é que eu mais vejo que é simples, que é rápida, que é prática e que ajuda a gente a conectar melhor com a questão dos nossos valores, é o que a gente chama de lista de valores. Né? O que significa? Né? O que é uma lista de valores? Né? A gente tem várias listas aí por aí afora, mas o mais legal é a gente pensar que uma lista de valores ela é uma trilha apenas, ela não é uma coisa fechada, mas ela começa a abrir a nossa cabeça para determinadas coisas que às vezes a gente não acha que são valores, mas são. E vai nos ajudando a funilar, sabe? A gente vai conseguindo descer mesmo o funil para chegar mais próximo daquilo que como de fato... Como se fosse uma lanterninha, né, Wesley? Exato, a função como dela se fosse uma lanterna iluminando ali para você ter clareza, para que você tenha uma visão ampliada do que aquilo significa. O objetivo, na verdade, é esse, né? Que você consiga começar a ver
a ter conexão com determinadas palavras, para que você escuta e fala, mas isso tem a ver sim comigo, isso dialoga comigo, isso tem a ver comigo. Então, eu vou ler para você aqui, eu tenho várias listas de valores, assim, eu realmente compartilho vários com meus pacientes, porque é uma forma da pessoa conseguir fazer movimentos mais assertivos, né, mais certeiros na vida. E aí, vou falar para vocês, eu vou falando 3, né, de cada conjuntinho, e aí, o que vocês vão fazer? Escuta o valor, escuta a palavra, vê se isso se ressoa em você. Verifica no seu corpo, na hora que você escuta essa palavra, se isso ressoa em você. Não. Sim, isso é um valor para mim. Se você ficou com dúvida, não percebeu que aquilo ressoa na mesma hora, tira a mão, solta, né? E segue em frente. Então, a primeira palavrinha que eu vou dizer, então, escuta e verifica: abundância. A segunda, aceitação. A próxima, adaptabilidade. A próxima é benevolência. Bravura. Beleza. Caridade. Calma. Cooperação. Determinação, desafio, disciplina, economia, empatia, encorajamento, fé, fidelidade, fama. E só aí, pode 5, Wesley. Na verdade, a gente tem muito mais que 5 valores, né? O que a gente faz é que a gente primeiro faz uma lista, né, dos valores, faz uma lista maior mesmo. A gente pega aquilo que ressoou com a gente. E desses que ressoaram, a gente busca encontrar aqueles que mais ressoam ainda. Ou seja, aquilo que mais toca. Então, por exemplo, desses todos que eu falei vários, né? O que mais mobiliza, o que mais... o que eu vejo, inclusive faz parte dos meus 5, né, do meu pilar de valores, né, que são um dos 5, é a questão do encorajamento. Para mim é um valor importante, assim, encorajar as pessoas, buscar me encorajar para as coisas. Então eu falei diversos valores aqui, mas o encorajamento, por exemplo, desses todos, é um dos valores que mais brilha para mim, né? Claro que a lista é muito maior, mas eu passei aqui alguns só para a gente começar a fazer esse exercício, né? E aí, coloca aqui nos comentários, então a Adriana vai me falando, quem que, desses aí que eu falei, identificou algum, reconhece que tem algum compartilha com a gente. Isso, escreve aí para a Adriana me passar. Olha, eu vou falando dos meus enquanto vocês estão escrevendo. Beleza. Aqui. Para mim, encorajamento é muito, muito forte. Abundância é muito forte. Adaptabilidade, eu consigo identificar isso. Você falou um tanto. Você falou de parceria, não falou? O que você falou de parceria? Fidelidade. Fidelidade. Eu não tinha identificado com esse nome, mas eu sou uma pessoa que eu tenho muito valor de compartilhar as coisas. De estar compartilhando, de estar junto. Eu não sou uma pessoa assim, mesmo no cargo de gestão que eu ocupo hoje, que acaba quando você é gestor, você fica
é um cargo solitário, vamos dizer assim. Nossa Senhora. Porque você tem que tomar decisões, você tem que identificar as coisas, mas eu não faço uma gestão, eu não me sinto solitária, porque eu tenho uma gestão compartilhada. Eu gosto do compartilhar, para mim é muito, muito forte. Quem quer compartilhar aí? Compartilhe com a gente os valores. Para mim isso é muito, muito forte. Eu vou dar napa aqui. Você falou uma coisa, Adriana, que eu queria já aproveitar, que os valores, eles são palavras, né? Então, cada um de nós vai entender essas palavras de uma forma. Então, por exemplo, vamos pensar na fidelidade, por exemplo. Fidelidade não é um valor para mim. Meu Deus, então você chifra as pessoas. Não. É aí que a gente vai entender qual que é o significado da fidelidade. Por exemplo, eu sei que a fidelidade não é um valor para mim porque eu não tenho essa conexão, por exemplo, com marcas, locais, comidas. Então, por exemplo, eu tenho amigos que são super fiéis ao Omo, por exemplo, só lavam roupa com Omo. Eu lavo roupa com sabão e pau mais barato que tiver, entendeu? Se o Omo for, vai ser, se não for, vai ser outro, entende? Eu tenho amigos que são super fiéis a locais, restaurantes, né? Vão sempre, quando podiam, nem a bares, mesmos restaurantes, né? Eu, assim, se deixasse na época... eu conheço uma pessoa que é assim, né? Eu conheço uma pessoa que é assim, que é o mesmo. tem gente, por exemplo, que tem muito perfume. Perfume é uma coisa super comum, né? Não, eu gosto desse perfume, não gosto desse. Eu gosto de tudo. Qualquer perfume que você quiser me der, eu já uso. Então, a fidelidade, a gente tem que também expandir o nosso olhar. Quando a gente pensa em fidelidade, a gente pensa só em relacionamento. Sou fiel ou não sou fiel? Não. A coisa é mais ampla nesse sentido. E aí, definindo mais ou menos quais são esses valores, né? Ou seja, quais são essas informações que te movem, vai ficar mais fácil de você ir ou não em direção a processos de autossabotagem. Então, por exemplo, fidelidade não é um valor para mim, né? Por exemplo, então, eu não vou ficar preso a marcas, a locais, né? Eu aceito, né, experimentar outras possibilidades. Mas aí, eu preciso, durante um período, por exemplo, usar uma única coisa. Ou aquilo que está mais interessante para usar naquele momento, que vai trazer menos prejuízo, é uma única coisa só. Então, onde é que a autossabotagem vai começar aí? Por exemplo, eu não consegui flexibilizar diante de uma situação como essa. Porque às vezes, assim, eu uso qualquer sabão em pó que é mais barato, por exemplo, mas às vezes, num determinado momento, por uma campanha, por um movimento, ou por um fator qualquer, é interessante eu ficar com uma determinada marca. Se eu não sigo esse processo, ou seja, se eu não consigo flexibilizar, se eu não consigo revisar a minha forma de estar diante desses cenários, o resultado é que eu vou entrar em conflito e aí, consequentemente, a autossabotagem vai aumentar muito. Então, quando eu falo de valores, eu também preciso de compreender como é que eu estou dentro do valor. Entendendo que, às vezes, o meu jeito de estar dentro do valor não é o jeito que nos ensinaram, por exemplo. Porque é a nossa interação com os valores que define o que é valor de verdade, né? Então eu vou dar um valor que está muito famigerado atualmente, assim, né? Está muito, muito distorcido, que é o valor família, né? Família é um valor. Mas eu falo que família virou um centro de disputa, né, político. Né? A família virou um centro de disputa política. Então, o entendimento de família ele vai se perdendo muito, assim, porque aí não é nem sobre definir uma família, mas é sobre a experiência família começar a ficar realmente muito negativada. Ou receber um peso muito maior do que precisa, porque muitas vezes o tema família está tão, né, politizado que às vezes até o experimentar, o estar em família fica pesado. Né? Então, e veja, família é um valor. Então a gente precisa entender como é que eu lido, como é que eu estou digerindo, como é que eu processo esses valores. Estilo de vida também é um valor, não é? E na verdade, o nosso estilo de vida segue os nossos valores, né? Em geral. Mas eu falo assim, eu penso que é a nomenclatura que é a questão de alinhar. Mas, por exemplo, eu prezo muito, não é estilo de vida, é liberdade. Isso é valor. Liberdade é valor, porque a liberdade me promove um estilo de vida que eu gosto, que eu valorizo. Com seus valores, Exatamente. Olha só, a Cláudia está falando aqui, ela compartilhou. Obrigada, Cláudia, por compartilhar com a gente seus valores. Ela colocou aqui caridade, disciplina. Nossa, gente, eu não sou, disciplina é uma coisa que eu preciso aprender. Não tá no seu sistema de valores. Você acredita? Eu sou uma pessoa muito executora, mas eu não sou
tão disciplinada quanto eu poderia ser, sabe? Engraçado isso. Mas, não, ao contrário, é o tipo de personalidade. Vou te explicar daqui a pouco. É? Ai, que ótimo. Então me explica. O que mais? A desculpa, Cláudia, que eu comecei a falar de mim. Vamos falar da Cláudia. Obrigada por compartilhar seus valores com a gente, Cláudia. Caridade, disciplina, cooperação, benevolência, determinação, me identifico. Mas Legal. quando falou aceitação, faltou até o ar. Sinal que preciso trabalhar muito esse valor. Ah, tá. Na hora que... Ótimo. Deixa eu colocar isso aqui, que você quer um negócio de falar também. Pode falar. Eu vou continuar com a Cláudia e depois eu vou voltar para a Regiane. Fidelidade é tudo na amizade. Família, relação, mas coisas supérfluas não. A Regiane colocou aqui abundância. Obrigada, Regiane, Regis, por compartilhar seus valores com a gente, viu? Abundância, adaptabilidade, determinação, fé e encorajamento. Eu acho essa palavra tão linda, encorajamento. Eu também. É um valor e aí ela para mim demais, continuou exatamente. Eu Nossa, também. eu amo. Amo. Aceitação. A Regiane continua. A aceitação me deu uma coisa por dentro. Preciso trabalhar. Tamo junto, viu, meninas? Nós estamos no mesmo... O que a Regiane e a Cláudia falaram é importante. Quando a gente fala sobre valores, a gente mexe uma lista de valores, o nosso corpo reage. Reage. Não tem jeito. Então, quando fala a palavra encorajamento, que é um valor para mim, meu corpo, eu fico excitado. Meu corpo, ele acende. Eu vejo uma energia diferente mobilizando em mim. Mas, por exemplo, sei lá, dos que eu falei com vocês, por exemplo, deixa eu pegar um dos que eu falei com vocês aqui. Que, por exemplo, abundância. Abundância é um valor, mas não é uma coisa que quando eu falo, mexe, entende? Mas encorajamento mexe, mas mexe de me colocar em movimento, entende? Uhum. Mas a abundância é um valor. Mas não é, por exemplo, 5 que estão no meu pilar, por exemplo. Né? Não são 5 principais que estão no meu pilar. Mas então eu posso ter abundância como valor? Pode, mas de novo, a gente tem muito mais do que 5 valores, gente. O que acontece é que sempre, e é inteligente, a gente ter no nosso bolso quais são os nossos 5 principais, pelo menos 3 eu falo, sabe? Nossos principais valores. Por quê? Através deles eu consigo dar passos mais efetivos diante do que vai ser legal para mim e que não vai. E aí, como o nosso corpo reage, há valores que são necessários para a gente, mas o nosso corpo trava. Ok? Então, as duas falaram aí, por exemplo, de algum desconforto na hora que a aceitação apareceu. Tem mais uma pessoa que compartilhou, exatamente, que parou o ar, que mexeu, que travou. Isso. A Três Marias Boutique também está falando aqui que a aceitação também mexeu com ela. Sim. Então, o que acontece? Quando o nosso corpo reage dessa forma, é porque, de fato, existe um tema, a gente falou até na última live, lembra? O tema, né? Existe um tema. Existe uma conexão desse assunto com a nossa vida voltada para essa questão. Então, por exemplo, se você escutou a palavra aceitação e isso vibrou de alguma forma, você mexeu em você de alguma forma, por favor, avalie o que significa a palavra aceitação na sua vida. Qual que é a sua história que você tem com isso? Porque os nossos valores são construídos ao longo da vida, mas mais fortemente na nossa infância. Então, o que significa essa palavra aceitação? Por que ela mexe comigo? Se ela mexe em determinadas situações ou se em uma única situação, como é que eu avalio isso? Porque isso vai nos dar mais poder para saber efetivamente o que está acontecendo. Eu gosto muito quando as pessoas falam assim, mas eu fui mexendo no valor, mas na hora que falou um valor aí, eu senti que alguma coisa tá amarradinha. Mergulha nisso. Mergulha nesse item. Porque ele pode ser um item revelador de muitos processos para a sua vida. E veja, lista de valores, a gente vai encontrar os montes, né? O Google, né? O nosso pai para isso, ele ajuda a gente a ter maiores problemas. Mas mais importante é o que nós vamos fazer com essas listas. Ou seja, eu posso selecionar vários valores, mas eu preciso ser persistente a encontrar qual é aquele valor que eu percebo que está na base do meu funcionamento. Quanto mais a gente faz isso, quanto mais a gente mergulha na busca disso, gente, as coisas que a gente faz, os diálogos que a gente tem, as interações que nós construímos ficam mais fáceis. Muito mais fáceis. Porque você sabe se está dialogando ou não com seus valores, entendeu? E isso vai trazendo para você muito mais, eu falo sinceramente, muito mais tranquilidade para sua vida. A gente é aqui, libertador. Muito. É libertador.
ainda que, né, Adriana, você seja uma estrategista de carreira, né, atue, né, mentorando aí profissionais, né, ampliando o olhar deles sobre esse aspecto, eu quero muito também pensar, gente, que isso é para a vida. A maneira como você coloca um lixo na lixeira, seja da sua casa ou na rua para que ele possa ser recolhido, isso já fala os seus valores, né? A maneira como você responde ou não às pessoas através do telefone já revela os seus valores, né? Sei lá, né? Entre você, por exemplo, cozinhar o lanche, comprar o lanche, isso também fala dos nossos valores, entende? E eu gosto muito de falar o seguinte, gente, vocês não vão encontrar não existe assim, valor positivo e valor negativo. Isso. Não. Existe valor melhor que faz ou sentido pior. Para... Não existe. Não existe. Né? Então, a Doriana, o encorajamento é um valor para ela. Eu quero ser amigo da Doriana. Então, eu acho que eu vou, né? Esse valor é bom, porque eu quero ser amigo dela, então eu vou ter esse mesmo valor. Entende? Wesley, deixa eu dar um exemplo em relação a isso, ser bom e ser ruim. A abundância, para mim, Peraí que Manu quer comer. Come, Manu. Ela quer o meu. Gente, para quem não sabe, a Manuela tem 5 anos, é uma figura, uma peça rara. Gracinha. Gracinha. E aí, a abundância para mim é um valor importante. Mas mexia comigo, igual as meninas estão falando aqui, que ele me incomodava. Por quê? Eu estava associado numa forma de que seria uma questão ruim, um valor, de ser ambiciosa, de só pensar, uma crença que me limitava, porque está tudo interligado. Uhum. E a abundância não é isso. A abundância é fartura, sem ter desperdício. É tudo. E não é de dinheiro, é de vida. De vida. Prosperidade que é material, né? Isso. Quando eu identifiquei isso, eu aceitei. Aí eu parei de sentir esse incômodo, porque era forte para mim. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa abundante. Eu sou... Começa das minhas relações mesmo, que eu sou assim o tempo todo. E é engraçado isso, porque quando eu identifiquei que eu estava me limitando por causa disso, que, nossa, eu estou sendo ambiciosa. Essa semana eu fiz uma live falando sobre ambição, que a gente também tem essa crença que a ambição é ruim, que a ambição é errado, é pecado, é ganância, e não é. Não. Quando eu consegui identificar isso, para mim, outra coisa. Mudou, assim, me libertou. Porque eu entendi que era um valor ruim. Assim, nossa, essa parte aí, seu valor não é bonito, não. Seu valor é chumbrega, como diz aqui, né? Nossa Senhora. Você só tem 4, vamos pensar, abafa esse. Mas era o que me mexia. O que é interessante, assim, é que, como a gente fala que não tem valor positivo ou negativo, vai ter valor que faz sentido para você, o nosso comportamento é entrar em conexão com esse valor, entender esse valor. Uhum. A gente tem que... Quando eu falo para a gente assim, vamos tentar encontrar os valores que são principais? Vamos. Por quê? Para você poder criar um relacionamento com esse valor. As nossas escolhas vão ficar mais potentes com esses relacionamentos mais íntimos com esses valores. A gente vai conseguir dizer mais não quando necessário, porque a gente está sustentado com esses valores. Gente, assim, eu falo que a gente tinha que ter uma educação baseada em valores, sabe? Eu acho que a nossa vida funcionaria muito melhor se a gente conseguisse ter uma educação sustentável. Porque a gente entrega muito mais, Wes. A gente entrega o nosso melhor quando você está alinhado com seus valores, que está alinhado com seu propósito, porque as pessoas romantizam muito nesse momento missão e propósito. Propósito, para mim, é o seu objetivo. É onde que você quer chegar, sua meta, seu plano, né? Qual que é o seu propósito? Seu plano. É isso que eu entendo que é propósito. Não uma coisa romântica, que meu propósito é salvar o mundo. Não é disso, né? Não. Quando você está alinhado com isso, você está no seu ponto ótimo de temperatura e pressão, que as suas entregas são uau. Isso é no seu trabalho, é na sua casa, nas suas relações. Porque engana-se quem acha que relacionamento é só dentro de casa. A gente se relaciona o tempo inteiro. Do porteiro do seu prédio, com o lixeiro, com o seu paciente, com o seu cliente, tudo é relacionamento. Então, quando você identifica... Com os bichinhos, com as plantas. Não. Quando você identifica e se alinha com isso,
suas entregas estão o máximo. Você está na sua plenitude, É um vamos outro dizer nível, assim, né? E assim, é importante entender que quando a gente fala de abundância, a gente está falando de quantidade mesmo, de volume, sabe? Então, abundância é, né, grande porção, né? É quantidade mesmo, uma grande quantidade de alguma coisa. A prosperidade, ela é diferente, assim, porque a prosperidade, a gente fala que a prosperidade ela é uma qualidade, né? E é uma qualidade relacionada ao que é o próspero, que na verdade né, tá relacionado ao que é ditoso, ao que é feliz, ao que é alegre. Então, a prosperidade, ela tem a ver com elementos geralmente mais relacionados a coisas materiais, especificamente dinheiro. A Regiane está falando aqui que abundância é mesmo que prosperidade. Eu entendo prosperidade como uma coisa bem mais ampla. O que o dinheiro, o material são conceitos diferentes, que está próximo, que faz parte, mas também você pode ser próspero na sua vida pessoal. A abundância tem a ver com volume, com quantidade, né? Mas assim, a prosperidade, você pode ser próspero na sua relação amorosa, por exemplo. Não? Então, assim, a gente fala da prosperidade no sentido, né? Apertei. Não, de ser uma coisa, né, ditosa, né? De você ser feliz. Por exemplo, eu sou uma pessoa, eu fui uma pessoa que prosperei na minha vida amorosa. A gente pode falar isso? Se você percebe nela que você é ditoso, que você é feliz, que você se sente realmente, né, completo, pleno, né, satisfeito com aquilo, a gente vai falar de prosperidade nesse sentido, né? Agora, quando a gente fala de relações, a gente às vezes tem assim, como é que eu vou definir, né? Até uma coisa que foge um pouco, mas enfim, só para já que estou nesse assunto, como é que eu vou definir uma pessoa como é que eu sei uma pessoa abundante, por exemplo, né? Nós falando uma pessoa abundante. Porque a gente vê que na vida dela as coisas fluem. Flui, né? As coisas acontecem de maneira fluida, não tem essas travas. Flui, acontece, flui. Isso é o ser abundante. A pessoa simplesmente... Porque infelizmente a gente associa abundância a dinheiro, a conta no banco, a bens. Não. A abundância tem a ver com a fluidez na sua vida. Gente, as coisas fluem na minha vida. Flui, acontece. Elas seguem esse fluxo que é o que deve ser na vida. Então, a abundância é ligada a isso. Prosperidade vai envolver, né, acúmulo mesmo, vai envolver coisas que vão proporcionar de você de alguma maneira algum tipo de felicidade, algum tipo de bem-estar. Isso vai desenvolver, isso vai estar ligado à prosperidade. Mas a abundância, ela não necessariamente tem a ver com coisas, porque eu falo que a abundância é você se sentir assim, né? A gente sabe quando a gente está sentindo abundante das coisas, sabe? Você se sente cheio? Cheio no sentido não de pleno. A palavra é essa mesmo, no sentido de você estar... Eu gosto da palavra satisfeito, sabe? Para mim, a abundância é quando você se sente satisfeito, sabe? Você está satisfeito com as coisas que estão acontecendo com você. E isso não é falta de ambição, nada disso. As pessoas estão fluindo, eu estou satisfeito com isso. Isso não significa também que você não tem ambição quando você é abundante. Porque na verdade a abundância é questão de você sentir, de você perceber na sua vida que as coisas estão fluindo. Agora, quando a gente fala de prosperidade, isso é muito interessante, né, Doriana? Porque a gente pode ter contato com muitas pessoas prósperas, sabe? Que são pessoas, né, assim, que conseguiram muitas coisas, acumularam coisas, seja do ponto de vista material, ou do ponto de vista financeiro, enfim, né? Ou alimentar, enfim, elas acumularam muitas coisas. Mas a gente não correlaciona isso com abundância, porque a gente pode ter pessoas extremamente prósperas, mas que não conseguem ser abundantes, porque a pessoa abundante, ela bota em movimento a vida de outras pessoas também. Entende? É verdade. Entende isso? Então eu posso ser uma pessoa próspera de ter um guarda-roupa lotado de coisas, mas eu me manifesto abundante quando eu pego esses elementos e falo, gente, isso aqui tá para mais. Isso aqui tá para além, eu não preciso. E coloco aquele movimento na vida de outras pessoas. Então, o sujeito abundante, a gente vê claramente a diferença, porque para mim, a palavra-chave é essa da abundância. É colocar em movimento algo na sua vida e, se necessário, na vida de outras pessoas. Quer ser abundante? Bota em movimento coisas que estão na sua vida e que são valorosas para você, e movimento na vida das outras pessoas também. Agora, a prosperidade vai envolver conquistas, coisas que você está acumulando. Eu estou sendo abundante, então. Estou sendo abundante. Deixa eu aproveitar e ler o que está aqui.
Ó, a Mundo da Criança, BH, está dizendo exatamente. Convivia, ela está falando sobre, quando eu falei da ambição. Nossa, convivi quase 40 anos acreditando que a ambição é ruim. Meu apelido na roda de amigos era Olho de Tandera. Pois é. Conheço aqui a pessoa que está falando e eu sou um dos que mais falava na cabeça dela. Pelo amor de Deus, não. Pode ter 30, 300 Olho de Tandera. A gente tem que ter desejo de coisas melhores. Não é um problema. Tem, a gente tem que... É uma necessidade do espírito, a evolução, você crescer. A Cláudia está dizendo aqui, concordo, devia ter aula de ética e valores nos currículos estudantis. Com certeza, devia ter aula de inteligência emocional nas escolas. Devia ter aula sobre comunicação, como se comunicar bem. Porque comunicação é igual abundância para a vida, é igual valor. Não é para você, em determinado momento... fazer uma palestra, uma reunião de equipe, é você viver melhor. Aqui eu sou assim, converso com todo mundo. Mas a honestidade é um valor que eu acredito que todos temos que ter. Mas, infelizmente, alguns... Não tem. A Regi está falando... a Regi estava perguntando se abundância e prosperidade... estava perguntando e não afirmando. Tá bom, Regi, mas respondeu, né? Bora lá, Wesley. E aí, quando a gente faz esse processo que a gente está falando, né, de identificar valores, o caminho é esse. Identifiquei valores. Perfeito. Já sei, então, o que faz sentido ou não para mim. Então, abundância é valor para mim, determinação é valor para mim, fé é um valor para mim. A partir daí, eu vou estabelecer objetivos na vida. E veja, isso a gente é automático, é natural. A gente nem tem que ficar assim, eu tenho que fazer objetivo. Não. A vida vai te convidando a ter objetivos. Diante desses objetivos é onde seus valores vão entrar. Porque se os seus objetivos divergirem dos seus valores, você vai ter conflito. Se os seus objetivos dialogarem com os seus valores, perfeito. Você vai conseguir fluir naqueles objetivos com muito mais facilidade. E aí, a chance da autossabotagem aparecer é menor. Então, entenda que agindo relacionado com seus valores, ou seja, dialogando com seus valores, conectado aos seus valores, a chance de você se travar no movimento é menor. Mas, fazendo coisas que são opostas aos seus valores, que você que não dialogam com o que você é de verdade, a tendência é a sabotagem realmente aparecer. Lembrando que a autossabotagem é todo comportamento que você adota e que vai contra aquilo que você entende que é um objetivo importante para você. Isso é sabotagem, autossabotagem. Que todos nós participamos, a autossabotagem é uma experiência coletiva, não existe assim, ninguém nunca se sabota. A autossabotagem é um processo coletivo, nós em algum momento podemos passar por essa experiência. A procrastinação, como foi colocado aqui, ela é uma das manifestações não da autossabotagem, mas um resultado das consequências que a autossabotagem gera e que a forma que eu entendo de mais, que favorece muito a cura desse processo de autossabotagem é a gente entender os nossos valores. O que sustenta, o que baseia a minha vida. Porque aí eu não vou fazer escolhas que vão ser, que vão me levar a viver a experiência de autossabotagem. Porque atenção é um valor para mim. Né? Então, como atenção é um valor para mim, eu sei que toda vez que eu vou buscar a prática de atividade física, por exemplo, eu sempre busco com pessoas que podem me orientar. Porque como atenção é um valor para mim, quando eu vou para um lugar onde eu não consigo ter atenção, a autossabotagem aparece. Entendeu? Então, já que eu sei que se eu for para um lugar fazer atividade física, exercício físico, que eu não vou ter atenção e a sabotagem pode aparecer, eu já busco um lugar para fazer atividade física, exercício físico, que dialoga com o meu valor, atenção. Nesse lugar eu tenho que ter a atenção que eu preciso. Pronto, a sabotagem vai a zero. Do contrário, a chance dela acontecer é muito grande. Então, a gente tem que pegar esses valores principais, gente, e olhar a nossa vida dentro deles, porque faz com que a gente tenha comportamentos mais adequados mesmo, mais acertados. Esse é o grande ponto. Acho que esse é o tal do pulo do gato, né, que a gente tem que pensar. E que não preocupa, a gente tem que fazer mesmo a busca dessas listas, refletir sobre esses valores. A gente não aprendeu isso. Então, nós estamos vivos, dá para aprender, isso é um valor. Nós a estamos gente pode começar. Né, a gente tem que começar. A gente pode buscar isso, sem dúvida. Agora, uma questão assim. Então, vamos pensar aqui, uma pessoa que não conseguiu identificar seus valores, não conseguiu fazer essa parada de investigação interna do que é importante para ela, do que faz sentido para ela, e não consegue identificar esse processo de autossabotagem. De ordem prática, o que a gente pode pensar
vamos dar umas orientações, umas dicas aqui, Wes, em relação a isso. De ordem prática, o que pode ser um indicativo de que você está se auto-sabotando na sua vida? Entende a minha pergunta? Sim, a forma mais prática de se perceber isso é aquilo que você, né, percebe, nem é sentir, não, é percebe que você precisa de fazer e não está fazendo. É a forma mais rápida de você perceber que está tendo sabotagem. Eu preciso pôr o lixo lá na rua, ou na lixeira do prédio, o que que seja. Eu não estou pondo. Esse negócio está começando a dar cheiro ruim na casa. Está tendo um mosquitinho já voando aqui. Isso é sabotagem, porque você precisa de fazer a coisa que você não está fazendo. Então, a forma mais rápida de identificar que a gente está, né, passando a pena em nós mesmos é a gente perceber que a gente precisa de fazer uma coisa e que ele não está sendo feito. Eu falo, Adriana, igual eu tenho uns livros, né, que são relatos, né, de histórias, assim, né, que as pessoas contam sobre a experiência deles. Então, as pessoas são contos, as pessoas contam as experiências delas e isso fica registrado num site de estudo que a gente tem. E aí tem um conto que eu li esses dias, né, não é uma narrativa, na verdade, né, de uma moça que o marido dela gostava das coisas, né, um valor para ele, limpeza, por exemplo, era um valor para ele, né, organização era um valor para ele. E ela, na verdade, não tinha limpeza e organização como valores para ela. Para ela era muito tranquilo, assim, deixar na mesa várias coisas, assim, durante dias. Isso não era um tema para ela. E aí, a história conta, por exemplo, que o marido, o trabalho dele era essa coisa de ficar embarcado, né? Que fica um período na casa, um período fora da casa, né? Era assim. Então, é muito interessante, porque ela conta que a história dela é assim, ela tinha 2 vidas. Durante 15 dias, mais ou menos, ela vivia a vida dela. E durante os próximos 15 dias, ela vivia a vida e aí é que vem o ponto, na cabeça dela era a vida do marido. Só que, na verdade, essa vida era dela também. Porque na medida que ela casou com ele, de alguma forma os valores dela dialogam com os valores dele. E esse foi o pulo do gato para ajudá-la psicologicamente, né? Peraí, mas se você casou com ele, pode ter certeza, há valores nele que dialogam com você. Então essa organização, essa limpeza, talvez dialoguem com você. Então, ela não adotou a limpeza e a organização como valores para a vida dela, dentro desses pilares que eu falei. Mas ela começou a perceber que ela poderia trazer para a vida dela os benefícios daqueles valores daquele parceiro. Então, ela não ficou mais vivendo 2 vidas. Ela sabia que ela tinha espaço para as coisas dela na mesa, mas ela sabia também que era legal não deixá-las ali o tempo todo. E aí é que vem o ponto de você entender, poxa, se eu estou deixando o tempo inteiro, isso vai gerar conflito no meu casamento, isso é autossabotagem. Mas à medida que eu entendo que aquele valor é um valor que eu posso absorver e criar ilhas onde tem hora que eu vou deixar tudo na mesa, mas tem hora que eu vou poder recolher até para criar uma harmonia melhor na nossa história afetiva, isso segue. Então, sinal de que está tendo problema com autossabotagem, você está deixando de fazer uma coisa que você precisa fazer. Seja lá o que for. Seja lá o que for. Mas, porque muita gente pensa, então é porque sei lá, eu não estou escovando meus dentes. Estou me sabotando? Tá, a gente tem que escovar dente. Entendeu? Né? É isso mesmo. Então, isso identificar. É para tudo. Para tudo. Identificar o que você não está fazendo e que precisa ser feito, é sabotagem. E aí entra a procrastinação. Porque a tendência é a gente deixando para depois. Então, isso já é um sinal da manifestação da sabotagem, da autossabotagem. Mas quando você identifica o que você precisa fazer e não está fazendo, você já está num processo de vamos dizer, acerto, né? De recuperar a tomada de decisão aí. Porque muitas vezes você está se sabotando sem saber o porquê, nem reconhecer. Se você reconhece, por exemplo, aqui, ó, a Três Marias está falando aqui, eu preciso falar nas redes sociais e estou me sabotando. Primeiro passo, já identificou, ó, eu preciso fazer isso. Exatamente. Então, e eu estou me sabotando, segundo passo. Então, agora o que é? Ir para ação. Ó, e aí, me segue, me acompanha lá, porque eu falo muita questão em relação à comunicação, viu? Comunicação para a vida e nas redes sociais também. Porque a gente se sabota o tempo inteiro em relação à comunicação. O tempo todo. Sim. O tempo todo. E aí, olha só, Wesley, o que eu fiquei pensando aqui? Aqui, Wesley, queria parabenizar você pela pessoa que você é e pelo seu profissionalismo. Tá bom, viu, Wesley? Que bom. Então, olha obrigado. só, o que eu fico pensando assim, ó, por exemplo, vamos a gente pensar nos profissionais da saúde. Se a pessoa não tem um valor na vida dela de conversa, de diálogo, vamos dizer assim, de escuta. Sim.
como é que essa pessoa vai trabalhar com outras pessoas? Vai ser mais desafiador, né? Sim, total. Não é? Então, assim, total. ela vai estar desalinhado com o valor de vida dela. Ela vai estar entregando o melhor dela. E tá tudo bem. Tem muitos profissionais de saúde que não precisam necessariamente trabalhar com pessoas. Wesley, tá me vendo aí? Oi, voltou. Você tinha travado, agora Voltei? já voltou. Travei? Então, quando você identifica isso, você já tem um outro olhar. Aí você se posiciona. Não, eu quero realinhar isso, eu vou ressignificar. Não sei se valor a gente não vai ressignificar, mas são momentos, etapas da nossa vida. A gente fica mais forte ou menos, porque eles mais são forte ou menos forte. Eles são mais estáveis ao longo da vida, mas a gente pode rever algumas coisas em relação aos nossos valores. Sim. Mas, em geral, assim, valor é uma coisa mais assim, fixa mesmo, sabe? Assim, a gente consegue adaptar-se, né? Flexibilizar-se, mas ele, assim, se você tem um determinado valor, a tendência sua é sustentar esse valor mesmo, sabe? Ele faz parte da sua vida, né? Vai ter uma alteração, outro, um ajuste, outro, mas a tendência é ele... É o que te move, né? Se manter, exatamente. E sobre os profissionais, Oriana, assim, o que me incomoda quando a gente fala de valores, sendo muito honesto com você, é que a gente tem eu acho que o mundo profissional, como ele faz parte da nossa vida numa quantidade gigantesca, né? Faz com que a gente, às vezes, pense valores muito só sobre essa ótica, entendeu? No mundo da profissão. O termo valores é um termo super bradado no âmbito das profissões. Né? Sendo que, assim... É pra vida. Sei lá, o café que você faz, você vai oferecer para mais pessoas da sua casa, quando você faz e oferece, isso é valor, entendeu? Né? Você, por exemplo, passar num lugar e ver uma coisinha que te lembra alguém que você ama e você leva, isso é um valor. Então, assim, eu falo que a gente tem que começar a beber mais dessa fonte, sabe? Assim, namorar mais a questão dos valores, sabe? Viver isso mais fortemente, porque isso vai ser base para as nossas ações. Todas. Mesmo que a gente não perceba que elas estão ali. Mas todas. Sabe, Adriana, falar de autossabotagem, como eu te falei, infelizmente, eu falo que a autossabotagem está no mesmo filão de gratidão, no mesmo filão de autoconhecimento, porque são palavras que as pessoas têm falado tanto, falam tanto, sabe? Mas elas estão se esvaziando. Então, a autossabotagem é um termo muito importante. Não acho que é um termo questionável, é um termo concreto. A gente realmente tem comportamentos contrários àquilo que é importante para nós. Mas está sendo um termo muito falado, e que as pessoas estão perdendo assim, o gosto, né, o brilho, né, o poder que essa palavra realmente tem na nossa vida. Então, poder ter um bate-papo como esse, falando desse tema, é muito importante, porque apesar de ele estar dentro dessa panela do autoconhecimento, da gratidão, né, que estão sendo palavras muito usadas e esvaziadas, falar de autossabotagem é importante para nos lembrar disso. Gente, não deixa essa palavra esvaziar, não. Porque, de fato, nós temos comportamentos que nos afastam daquilo que é importante para nós. Toda vez que eu tenho um objetivo, a tendência de eu levantar comportamentos contrários a isso. Se eu consigo enxergar isso, eu posso ter comportamentos para voltar a esse lugar, para não entrar nesse mesmo lugar. Isso tem que ser um compromisso nosso, porque... E a gente, mas você é da saúde pública aqui de BH, você sabe disso, né? Assim, o quanto que a gente está vivendo de novo, né? No lockdown, né? Novamente esse fechamento das coisas de novo. Eu, enquanto terapeuta, não consigo não olhar e pensar assim que tem havido uma sabotagem aí, entende? Comportamentos que não poderiam, não deveriam ser assumidos, por exemplo, mas favoreceram os problemas que a gente está vivendo hoje. Então, se a gente começa a entender que a autossabotagem está mais pulverizada no nosso dia a dia do que a gente talvez imagine, e aí não é uma questão política, porque a autossabotagem não depende de política, a autossabotagem é da vida, né? Nossa, é humano. A gente consegue fazer muito mais coisas do que a gente, né, tende a fazer se a gente não estiver conectado a ela. Então, eu não sei, eu acho que é importante deixar isso, queria deixar muito essa mensagem nesse nosso bate-papo, nesse nosso café e da saúde, porque a autossabotagem, quando ela consegue ser manejada, quando a gente consegue superar os seus estados mais fortemente, indiscutivelmente, a gente consegue dar um salto na nossa vida vivendo, né, uma história muito mais saudável, muito mais saudável. Né? Pessoal, vamos ficando por aqui. Vocês têm mais alguma pergunta? Vamos sugar o Wesley aqui bastante. Podem fazer.
Você Eu me fala aí que percebo, eu não vejo. Wesley, na gestão eu percebo muito esses processos de autossabotagem e é exatamente isso, está pulverizado. Inclusive em grupos, né? Engraçado isso que você está É, dizendo, porque agora está fazendo todo sentido. Porque de repente você começa a ver um grupo funcionando de um jeito, porque o grupo ele é uma união de mentes, é, se sabotando para não conseguir um resultado que seria necessário. Eu não tinha pensado por essa ótica, sabe? Eu estava pensando na autossabotagem como alto mesmo, uma coisa que é seu. Mas como que isso está pulverizado em todos os lugares, Na é verdade, coletivo. do seu, você vai espalhando isso para os seus processos, relacionamentos, né, assim, né? Uhum. Adriana, a gente só precisa ficar atento. Eu acho que a gente tem que começar a jogar por terra, sabe? Essas ideias tortas que a gente tem sobre essa desatenção com relação a nós mesmos. A gente existir pede isso, sabe? A gente tem que, eu falo que a gente, a gente tem que se tornar adulto, sabe? A gente tem que aceitar que essa é uma realidade de existir. Prestar atenção em nós mesmos. Gente, nós não somos o carro do Google, né? Que consegue ter inteligência artificial lá e andar sem motorista, entendeu? Isso não Uhum. é a nossa realidade. Nós temos aqui uma inteligência que não é artificial, que ela é impactada por emoções, por histórias, por traumas, por leituras. E essa consciência, se recebe a atenção adequada, vira uma potência de transformação da sua vida e da vida de outras pessoas. Mas fechando os olhos para isso, você vira um carro do Uhum. Google, entendeu? Que tem uma inteligência ali guiando, e se ela pifar, o carro desgoverna, né? E, enfim, a Exatamente. mensagem que eu queria deixar para hoje, assim, é que essa live possa realmente fazer sentido para a vida das pessoas, né? Porque, assim, fez muito sentido para mim poder falar sobre isso. Espero que tenha feito sentido para as Para mim pessoas, também. né, que nos escutaram. Desejando mesmo que a gente possa entender que não é sobre não se sabotar. É sobre entender o que é que não está acontecendo na sua vida que está te levando aos processos de autossabotagem. Isso é muito lindo que você falou, viu? Esse pessoal aqui está falando, agradecendo. Deus abençoe vocês Bom, todos também, viu? amém. Amém. Desejando bênçãos para nós. Nós também desejamos muitas bênçãos para vocês. Eu quero te agradecer Eu que muito, viu? agradeço. Por Amo esse essa café a nosso da live. Que saúde. delícia! E como que faz sentido, e como que é libertador você reconhecer que você está se auto-sabotando. Porque quando você reconhece o que você está fazendo, ou o que você não está fazendo, Exato, esse é o ponto, né? Esse é o você ponto. se liberta, sabe? Muito. Você entrega o seu melhor. E não tem nada mais gostoso nessa vida do que você entregar o seu melhor. Né? Quando você É um entrega o valor. seu melhor, é um valor. Né? Então, É. assim, eu me arrepio quando eu consigo conectar com aquela pessoa, quando eu consigo mexer naquele pontinho ali que eu entreguei. Eu tenho plena certeza que eu entreguei o meu melhor. E não é no sentido de arrogância, não. É porque eu me conectei mesmo com aquela pessoa e que eu Sim, fiz diferença na vida dela. sim, sim, E eu sim. tenho certeza que a gente fez diferença hoje, porque a gente teve um papo Bom, muito maduro, muito bom. adulto sobre É, autossabotagem. que é E não é necessário mesmo. vergonha nenhum. Mami, falou de você, falou de mim, falou de todo mundo, mami. Ela escreveu. Que bom que ela falou, amei, falou muito de mim. É importante a Legal. gente ser generoso com a gente mesmo. É. Mas também adorou, né? Ah, E que quando bom. você se Obrigado pela olha presença de e vocês. reconhece isso, né? Você sem ficar com um chicotinho, tá me sabotando, Nossa, plá. não, Não, eu me amo, não eu me dá, amo, eu me não dá. amo, eu me amo, sou um ser em construção, eu reconheci o que eu estou não fazendo e vou fazer o que é possível, Seguir, né? seguir, exatamente. E Aqui, ó, meu alarme ligou aqui, ó, 10 para 6. Eu tenho um alarme todo dia, 10 para 6, que adivinha o que que é? o que? Agora eu tô curioso também. Eu me Ah, amo. É uma frase que eu coloquei aqui. é? Ah, então tá tocando no Ah, momento é? certo da Na live. hora certa. Aí todo dia, 10 para 6, eu fico, eu me amo, eu me amo, eu me amo, para eu lembrar disso. A gente tem que fazer Porque a práticas primeira assim. Sim, pessoa sim. que eu tenho que amar sou eu, né? Oh, Para com eu ser uma certeza. pessoa melhor para o outro. Exatamente. Um beijo grande, Beijos, Wesley. Eu obrigado por agradeço tudo, viu? Até o todo mundo que estava aqui, nosso viu? próximo Porque bate-papo. É entregou o nosso verdade. tempo, olha o tempão, né? Confiou na gente, um papo super divertido e profundo ao Bom, mesmo tempo. é. E entregou o tempo de vocês para nós, né? Curtimos Olha, juntos. pois é, aprendemos juntos, Beijo né? Um para beijo. vocês. Fica bem, qualquer coisa você me dá Tchau, notícia aí. tchau. Tchau, beijo a todos. Beijo, tchau. Cadê?